Capítulo 10. Brouwer não se moveu. Quando a porta se fechou, ele ainda estava sentado paralisado, à sua escrivania, quando Frau Becker entrou apressadamente. O que aconteceu, Dr. Brouwer? O professor Nietzsche disparou para fora de seu consultório, murmurando que voltará logo para apanhar a conta e seus livros. De alguma forma estraguei tudo esta tarde, disse Brouwer, relatando resumidamente os eventos de sua última hora com Nietzsche. Quando no final apanhou sua pasta e partiu, eu estava quase gritando com ele. Ele deve tê-lo induzido a isso. Um doente vem se tratar, o senhor faz o que pode e ele contesta tudo o que diz. Meu último patrão, o Dr. Ulrich, teria se livrado dele bem antes, juro. O homem precisa desesperadamente de ajuda. Brouwer levantou-se e, andando até a janela, ponderou em voz baixa, quase para si. Sim, ele é orgulhoso demais para aceitá-la, mas esse seu orgulho faz parte da doença, como se fosse um órgão do corpo doente. Que tolice eu ter gritado com ele. Devia existir uma forma de me aproximar dele, de envolvê-lo e a seu orgulho em algum programa de tratamento. Se ele é orgulhoso demais para aceitar ajuda, como tratá-lo? À noite, enquanto estiver dormindo? Não houve resposta de Brouwer. De pé, olhando para fora da janela, balançando ligeiramente para trás e para a frente, cheio de autocrítica. Frau Becker tentou novamente. Lembra-se de quando, alguns meses atrás, estava tentando ajudar aquela senhora idosa, Frau Kohl, a quem tinha medo de sair do quarto. Lembra? Brouwer assentiu com a cabeça e ainda de costas para Frau Becker. Lembro-me. De repente, ela interrompeu o tratamento bem quando o senhor tinha chegado ao ponto de fazê-la andar até o outro quarto segurando a mão dela. Quando o senhor me contou isso, observei quão frustrado devia se sentir por chegar tão perto da cura e então pelo abandonar o tratamento. Brouwer anuiu impacientemente. Não estava claro onde Frau Becker queria chegar, se é que tinha algum objetivo. E aí? Então o senhor disse algo bem verdadeiro. Disse que a vida é longa e que os pacientes muitas vezes têm longas carreiras no tratamento. Disse que podem aprender algo com o médico, metê-lo em suas cabeças e em algum ponto do futuro estar preparados para ir além. E que nesse interim o senhor desempenhar o papel para o qual ela estivera preparada. E aí? Perguntou Brouwer novamente. Aí, quem sabe isso se aplica ao professor Nietzsche? Talvez ele ouça suas palavras quando estiver preparado. Talvez em algum ponto do futuro. Brouwer virou para olhar Frau Becker. Ficou tocado pelas palavras dela. Não tanto pelo conteúdo, pois duvidava de que qualquer coisa que tivesse transpirado no consultório pudesse alguma vez se mostrar útil para Nietzsche, mas pelo que tentara fazer. Quando sofria, Brouwer, diferentemente de Nietzsche, aceitava ajuda. Espero que esteja certa, Frau Becker, e obrigado por tentar me animar. É um novo papel para a senhora. Com mais alguns pacientes, como Nietzsche, será uma especialista nisso. Quem virá esta tarde? Poderia ser casos mais simples, talvez um caso de tuberculose ou uma deficiência cardíaca congestiva. Várias horas depois, Brouwer presidia a ceia da família das noites da sexta-feira. Além dos 3 filhos mais velhos, Robert, Berta e Margaret, Lois já alimentara Jonas e Dora. O grupo de 15 incluía 3 das irmãs de Matilde, Ana e Mina, ainda solteiras, e Raquel com o marido Max e seus 3 filhos. Os pais de Matilde e uma tia idosa viúva. Freud, que tinha sido aguardado, não estava presente. Avisara que jantaria sozinho pão e água enquanto cuidava de 6 pacientes recém-admitidos no hospital. Brouwer ficou desapontado. Ainda agitado pela partida de Nietzsche, aguardara ansiosamente uma discussão com seu jovem amigo. Embora Brouwer, Matilde e todas suas irmãs fossem judeus de 3 dias, parcialmente assimilados, observando apenas os 3 principais feriados religiosos, mantiveram-se em respeitoso silêncio enquanto Aaron, o pai de Matilde e Max, os judeus praticantes da família, entoavam as orações do pão e do vinho. Os Brouwer não seguiam nenhuma restrição dietética do judaísmo, mas em respeito a Aaron, Matilde não serviu o porco naquela noite. Normalmente, Brouwer gostava de porco, e seu prato favorito, porco assado com ameixas, era servido com frequência à mesa. Além do mais, Brouwer e também Freud eram grandes apreciadores da suculenta carne de porco tostada que os vienenses vendiam no Prater. Quando passeavam ali, nunca deixavam de parar para lanchar salsichas. Aquela refeição, como todas as refeições de Matilde,
Começou com uma sopa quente. Naquela noite, uma sopa espessa de cevada e feijões de lima, seguida de uma grande carpa assada com cenouras e cebolas e do prato principal, um saboroso ganso recheado com couve de Bruxelas. Quando a torta de cereja com canela, quente e tostada ao forno, foi servida, Brauer e Max apanharam seus pratos e desceram o corredor até o gabinete de Brauer. Havia 15 anos, após os jantares das sextas-feiras, invariavelmente levavam a sobremesa ao gabinete, onde jogavam xadrez. Joseph conhecera Max bem antes de eles se casarem com as irmãs Altman, mas se não tivessem se tornado cunhados, jamais permaneceriam como amigos. Embora Brauer admirasse a inteligência, as habilidades cirúrgicas e o virtuosismo enxadrístico de Max, desgostava-lhe a mentalidade limitada de Gueto e o materialismo vulgar do cunhado. Às vezes, Brauer não gostava sequer de olhar para Max. Além de feio, calvo como pele coalhada, morbidamente obeso, parecia velho. Brauer tentava esquecer que ele e Max tinham a mesma idade. Naquela noite, nada de xadrez. Brauer contou que estava agitado demais e gostaria de conversar em vez de jogar. Ele e Max raramente conversavam a sós. Porém, além de Freud, Brauer não tinha nenhum outro confidente homem. Aliás, absolutamente nenhum confidente desde a partida de Eva Berger, a enfermeira anterior. Embora tivesse dúvidas sobre a extensão da sensibilidade de Max, foi em frente e durante 20 minutos ininterruptos falou sobre Nietzsche, referindo-se a ele, é claro, como Herr Müller, e desafafando-se tudo, até no encontro com Louis Salomé em Veneza. Mas Joseph, começou Max com um tom áspero e desdenhoso, por que se culpar? Quem conseguiria tratar desse homem? Ele é maluco, ponto final. Quando sua cabeça estiver estourando, ele virá mendigar ajuda. Você não entende, Max. Parte de sua doença consiste em não aceitar ajuda. Ele é quase paranoico. Suspeita o pior de todo mundo. Joseph, Viena está cheia de pacientes. Você e eu poderíamos trabalhar 150 horas semanais e mesmo assim ter que encaminhar pacientes a outros médicos todo dia, certo? Brauer não respondeu. Certo? Perguntou novamente. Essa não é a questão, Max. É a questão, Joseph. Pacientes batem à sua porta para entrar e eis você implorando a alguém que permita ajudá-lo? Não faz sentido. Por que mendigar? Max apanhou uma garrafa e 2 cálices. Aceita uma dose de aguardente de meixas da Romênia? Brauer fez que sim com a cabeça e Max o serviu. Embora a fortuna dos Altman se baseasse nas vendas de vinho, o pequeno cálice de Slovics durante o xadrez era a única bebida alcoólica que os dois consumiam. Max, escute. Suponha que tem um paciente com... Max, você não está ouvindo? Está virando a cabeça? Estou ouvindo, insistiu Max. Suponha que você tem um paciente com alargamento da próstata e a uretra totalmente obstruída. Continuou Brauer. Seu paciente sofre de retenção urinária. Sua pressão renal retrógrada está aumentando. Ele está à beira de uma infecção uremética. Mesmo assim, recusa qualquer ajuda. Por quê? Talvez sofra de demência sênil. Talvez esteja mais aterrorizado com seus instrumentos, seus cateteres e sua bandeja de sondas de aço do que a uremia. Talvez seja um psicótico e pense que você irá castrá-lo. E então, o que fará? Em 20 anos de prática, respondeu Max, isso nunca aconteceu. Mas poderia acontecer. Estou fazendo essa conjectura apenas para defender um argumento. Caso acontecesse, o que você faria? Cabe à família dele a decisão, não a mim. Max, vamos e venhamos. Você está contornando a questão. Suponho que não exista família. Como posso saber? Aquilo que fazemos nos asilos? Encarcerá-lo, anestesiá-lo, caracterizá-lo, tentar dilatar sua uretra com sondas. Todo dia? Caracterizá-lo encarcerado? Espere aí. Max, você o mataria em uma semana? Não o que você faria seria mudar a atitude dele em relação a você e ao tratamento. A mesma coisa quando você trata de crianças. Alguma vez uma criança deseja ser tratada? Max ignorou o argumento de Brauer. Você diz que pretende hospitalizá-lo e conversar com ele todo dia. Joseph, veja o tempo envolvido. Ele consegue pagar todas essas horas? Quando Brauer mencionou a pobreza do paciente e seu plano de recorrer aos leitos doados pela família para tratá-lo gratuitamente, Max ficou ainda mais preocupado.
Você me preocupa, Joseph. Serei franco. Estou realmente preocupado com você. Por que uma beldade russa desconhecida conversou com você, quer tratar de um tratamento maluco que não quer ser tratado por uma doença que nega ter, e agora me diz que deseja fazê-lo grátis? Diga-me, disse Max, apontando o dedo para Brower. Quem é mais maluco? Você ou ele? Dir-lhe-ei o que é maluquice, Max. Maluquice é você sempre levantar a questão do dinheiro. Os juros do dote de Matilde estão se acumulando no banco. Mais tarde, quando ganharmos nossa parte da herança dos Altman, você e eu estaremos nadando em dinheiro. Não posso começar a gastar todo o dinheiro que entra agora, e sei que você tem muito mais do que eu. Assim, por que levantar o problema do dinheiro? Qual o sentido de me preocupar se este ou aquele paciente pode me pagar? Às vezes, Max, você não enxerga além do dinheiro. Está bem, esqueça o dinheiro. Talvez você tenha razão. Às vezes não sei por que estou trabalhando ou qual o sentido de cobrar de alguém. Mas graças a Deus ninguém nos ouve. Pensariam que ambos estão loucos, varridos. Você não quer o resto da sua torta? Brower fez que não com a cabeça. E Max, erguendo seu prato, deslizou a torta até ele. Mas, Brower, isso não é medicina. Os pacientes de quem você trata. Esse professor, qual é sua doença? O diagnóstico, um câncer no orgulho? Aquela moça, Papein, que tinha medo de beber água, não foi ela que subitamente não conseguia falar alemão, só inglês? E todo dia desenvolvia uma nova paralisia? E aquele rapaz que pensava ter o filho do imperador e a moça que tinha medo de deixar o quarto? Maluquice. Você não teve a melhor formação de Viena para trabalhar com a maluquice. Após devorar a torta de Brauer com uma gigantesca mordida e engoli-la acompanhada de um segundo cálice de Slivovitz, Max recomeçou. Você é o melhor diagnosticador de Viena. Ninguém nesta cidade sabe mais do que você sobre doenças respiratórias ou sobre o equilíbrio. Todos conhecem suas pesquisas. Anote minhas palavras. Um dia terão que convidá-lo para a Academia Nacional. Se não fosse um judeu, seria agora um catedrático. Ninguém pode negar. Mas se continuar tratando dessas doenças malucas, o que será de sua reputação? Os antissemitas dirão: estão vendo? Max espetou o ar com o dedo. É por isso ele não é o catedrático de medicina. Ele não é apto, não regula da cabeça. Max, vamos jogar xadrez. Brauer abriu a caixa de xadrez e iradamente entornou as peças sobre o tabuleiro. Quis conversar com você esta noite por estar aborrecido, e eis como me ajuda. Estou maluco. Meus pacientes estão malucos e eu deveria pô-los no olho da rua. Estou arruinando minha ampla reputação. Deveria extorquir florins de que não necessito. Não, não, eu retirei a parte do dinheiro. Isso é maneira de ajudar? Você não escuta minha pergunta. Qual é? Diga novamente. Prestarei mais atenção. A grande face versátil de Max ficou subitamente séria. Recebi hoje em meu consultório um homem que precisa de ajuda, um paciente em sofrimento, e não o tratei corretamente. Não posso remediar a situação desse paciente? Max. Com ele está tudo acabado, mas estou recebendo outros pacientes neuróticos e preciso entender como trabalhar com eles. É um campo totalmente novo. Não há livros de texto. Existem milhares de pacientes por aí que precisam de ajuda, mas ninguém sabe como ajudá-los. Nada entendo a respeito, Joseph. Cada vez mais você trabalha com o pensamento e o cérebro. Estou na extremidade oposta. Max soltou pequenas risadas. Os orifícios com os quais falo não respondem. Mas posso dizer uma coisa. Sinto que você está competindo com esse professor, como costuma fazer nas aulas de filosofia de Brentano. Lembra-se do dia em que ele o repreendeu? 20 anos atrás, e me lembro como se fosse ontem, ele disse: Senhor Brauer, por que não tenta aprender o que tenho a ensinar em vez de provar quanta coisa não sei? Brauer assentiu com a cabeça. Max continuou. Bem, é essa a impressão que tenho de sua consulta. Mesmo de seu artifício de tentar encurralar esse Muller, sentando seu próprio livro. Isso não foi inteligente. Como você poderia vencer? Se a armadilha falhasse, ele venceria. Se funcionasse, ficaria tão zangado que acabaria não cooperando da mesma forma. Brauer manteve-se em silêncio, manuseando as peças de xadrez enquanto refletia sobre as palavras de Max. Talvez você tenha razão. Veja bem, senti mesmo na hora que provavelmente não deveria ter tentado citar seu livro. Não deveria ter dado ouvido a Zig. Tive uma premonição de que citar suas palavras para ele não era inteligente. Mas ele ficou se esquivando de mim,
me arrastando para um relacionamento competitivo. Engraçado, veja só. Durante toda a consulta, imaginei que estava jogando xadrez. Eu armava uma armadilha contra ele. Ele se safava e armava outra contra mim. Talvez eu fosse culpado. Você diz que eu era assim na escola, mas não tenho sido assim como paciente há anos, Max. Acho que há algo nele. Ele o extrai de mim, talvez de todos, e depois o chama de natureza humana. Ele acredita que seja, e é aí que toda a sua filosofia está furada. Veja bem, Joseph, você continua tentando encontrar furos na filosofia dele. Você diz que ele é um gênio. Se é o tamanho gênio, talvez você devesse aprender com ele em vez de tentar derrotá-lo. Bom, Max, muito bom. Não me agrada, mas soa correto. É uma ajuda. Brouwer inspirou fundo e expirou ruidosamente. Agora vamos jogar. Tenho pensado numa nova resposta ao gambito da rainha. Max jogou um gambito da rainha e Brouwer respondeu com um ousado contrambito central. Apenas para se descumprir em terrível apuro 8 jogadas mais tarde. Max cruelmente fez um ataque coordenado ao bispo e ao cavalo com um peão, e se levantar o olhar do tabuleiro disse: Joseph, já que estamos nos abrindo esta noite, permita que diga uma coisa. Talvez não seja da minha conta, mas não posso tapar os ouvidos. Matilde contou para Raquel que vocês não têm relações há meses. Brouwer estudou o tabuleiro por alguns minutos, e depois de perceber que não teria escapatória do ataque coordenado, apanhou o peão de Max antes de responder. Sim, é grave. Gravíssimo. Mas, Max, como posso conversar com você a respeito? Seria o mesmo que falar diretamente no ouvido de Matilde, pois sei que você conta para sua esposa e que ela conta para a irmã. Não, acredite. Sei guardar segredos de Raquel. Vou lhe contar um segredo. Se Raquel soubesse o que está acontecendo entre mim e minha nova enfermeira, Fräulein Whitner, eu estaria perdido. Ah, semana passada. É como você e Eva Berger. Transar com enfermeiras deve ser mal de família. Brouwer estudou o tabuleiro. Preocupou-se com o comentário de Max. Era assim que a comunidade via seu relacionamento com Eva. Embora a acusação fosse injusta, mesmo assim sentiu-se culpado por um momento de grande tentação sexual. Em uma importante conversa alguns meses antes, Eva contara que temia que o relacionamento dele com Berta estivesse na iminência de degringolar e oferecera fazer qualquer coisa para ajudá-la a se libertar da obsessão com sua jovem paciente. Não teria Eva se oferecido sexualmente? Brouwer tivera certeza disso. Mas o demônio do mas interviera e também nisso, como em tantas outras coisas, não conseguia ir em frente. Contudo, pensava com frequência no oferecimento de Eva e lastimava amargamente a oportunidade perdida. Agora Eva estava longe. Ele jamais conseguira acertar os ponteiros com ela. Depois de despedi-la, ela jamais voltou a falar com ele e ignorou suas ofertas de dinheiro ou de ajuda para conseguir uma nova posição. Embora jamais conseguisse desfazer seu erro de não tê-la defendido contra Matilde, decidiu que ao menos poderia defendê-la das acusações de Max. Não, Max, você está errado. Não sou nenhum anjo, mas juro que nunca toquei em Eva. Ela era apenas amiga, uma boa amiga. Desculpe, Joseph. Acho que apenas me coloquei no seu lugar e depois supus que você e Eva... Entendo que você tenha pensado nisso. Nossa amizade era fora do comum. Ela era uma confidente, conversávamos sobre tudo. Ela foi terrivelmente injustiçada após trabalhar todos aqueles anos para mim. Eu jamais deveria ter me dobrado à ira de Matilde. Deveria tê-la enfrentado. É por isso que você e Matilde estão, você sabe, distanciados. Talvez eu culpe Matilde por isso, mas esse não é o verdadeiro problema em nosso casamento. É muito mais do que isso, Max. Mas não sei o que é. Matilde é uma boa esposa? Oh, detestei a forma como agiu em relação a Berta e a Eva, mas em um ponto ela estava certa. Eu lhes dava mais atenção do que a ela. O que acontece, porém, é estranho. Quando olho para ela, continuo achando-a bonita. Mas simplesmente não consigo tocá-la. Eu me afasto, não quero que ela se aproxime. Talvez isso não seja tão incomum. Raquel não é nenhuma Matilde, mas é uma mulher de boa aparência, e mesmo assim tenho mais interesse em Fräulein Whitner, que devo admitir, se assemelha um pouco a um sapo. Alguns dias, quando desço a Kistertenstrasse e vejo 20, 30 prostitutas enfileiradas, fico bastante tentado. Nenhuma delas é mais bonita do que Raquel. Muitas têm gonorreia ou sífilis, mas mesmo assim fico tentado. Se eu tivesse certeza de que ninguém me reconheceria, quem sabe? Eu seria capaz. Todos ficam fartos da mesma refeição. Veja bem, Joseph, para cada mulher bonita por aí, existe um pobre coitado que está cansado de fudê-la.
Brauer não gostava de encorajar os arroubos de vulgaridade de Marx, mas não resistiu a rir do aforismo, verdadeiro em sua peculiar grosseria. Não, Max, não é enfado. Esse não é meu problema. Talvez você deva procurar um urologista. Muitos estão escrevendo sobre a função sexual. Você leu a tese de Kirsch, de que os diabetes provocam impotência? Agora que falar sobre o assunto deixou de ser tabu, tornou-se óbvio que a impotência é bem mais comum do que pensávamos. Impotente eu não estou, replicou Brauer. Embora tenha estado afastada do sexo, ainda sinto bastante tesão. A moça russa, por exemplo. Além disso, tive os mesmos pensamentos que você sobre as prostitutas de Kisterstrasse. De fato, parte do problema é que tenho tantos pensamentos sexuais sobre outra mulher que me sinto culpado de tocar em Matilde. Brauer notou como as auto-revelações de Max facilitaram sua confissão. Talvez Max, com seu modo rude, tivesse lidado com Nietzsche melhor do que ele. Mas isso também não é o principal, Brauer se descobriu, continuando. E sim uma outra coisa, algo mais diabólico dentro de mim. Veja bem, penso em partir. Jamais o faria mais repetidas vezes sem simplesmente fazer a mala e deixar Matilde, as crianças, Viena, enfim, tudo. Vivo assolado por esse pensamento maluco e sei que é uma maluquice. Não precisa me dizer, Max. Achar que todos os meus problemas estariam resolvidos se eu conseguisse encontrar um meio de fugir de Matilde. Max sacudiu a cabeça, suspirou, depois capturou o bispo de Brauer e começou a armar um invencível ataque lateral à rainha. Brauer reclinou-se pesadamente em sua cadeira. Como aturaria mais 10, 20, 30 anos de derrotas para a defesa francesa de Max e seu infernal campito da rainha?